Dia 18 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O maior amor do mundo, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Esse versículo que nós lemos revela o maior amor do mundo. Qual é o maior amor do mundo? O maior amor do mundo é o amor de Jesus. Ele veio nessa terra para dar a vida dele, para recebermos o perdão dos nossos pecados. E quando ele ressuscitou, ele deixou para nós o Espírito Santo, que é a presença dele para nos guiar, para podermos receber o amor dele. Então, esse versículo que nós lemos, pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Nós não recebemos um espírito que nos torna escravos, para novamente temer, para viver com medo a respeito do futuro, a respeito da vida eterna, a respeito dessa vida. Não há razão para viver com medo, com dúvida, com preocupações, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito. Você vê que esse versículo diz que receberam o Espírito com letra maiúscula, porque esse Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Mas receberam o Espírito, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus, que os adota como filhos. Quem recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, e quem recebe o Espírito Santo é filho de Deus. Então, por meio do Espírito Santo que recebemos, somos adotados como filhos de Deus. E por meio desse Espírito, que é o Espírito Santo, por meio dele, nós clamamos: Abba, Pai. A palavra Abba faz o diminutivo, forma o diminutivo. Traduzindo, Abba Pai significa paizinho ou papaizinho. Quer dizer, quando recebemos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, que nos recebe como filhos de Deus. E com o Espírito Santo, nós podemos chegar até Deus com tanta intimidade que podemos chamá-lo de Abba. Significa, podemos chamá-lo de paizinho, podemos chamá-lo de papaizinho, podemos ter a confiança de que somos filhos dele. Esse é o maior amor do mundo. Vamos ler aqui o devocional de hoje. Ao longo da nossa jornada pela terra, estamos sujeitos a passar por vários dissabores, e muitas barreiras podem surgir contra a nossa percepção do amor de Deus e o seu impacto na nossa história. Podemos ter uma percepção de Deus deturpada pela religiosidade, imagem de um Deus tirano, furioso e vingativo, ou de forma antagônica, um Deus distante, apático, liberal ou complacente. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, o pastor Júnior Rostirola fala que nós podemos ter uma visão errada a respeito de Deus. Tem muitas pessoas que, pela sua religiosidade, veem Deus como um Deus tirano, que diz: não faça isso, não faça aquilo mais. Mas Deus não é um Deus de regras, que impõe regras simplesmente porque é tirano. Ele nos ensina mandamentos
que são para o nosso bem, como um Deus que é Pai, como um pai que diz para o filho que não coma todos os chocolates que tem em uma caixa, assim também Deus Pai nos ensina que não devemos fazer certas coisas. Ele não é tirano. Ele não é um Deus furioso, nem um Deus vingativo. Alguns veem Deus como aquele que está tão ocupado com tantas coisas que está distante, que é apático, que não se importa conosco. Outros dizem que ele é um Deus liberal. Ele não está nem aí. Façam o que quiserem. Ele não liga. Mas, na verdade, Deus é um Deus de perto. Ele é um Deus que se importa. Ele é um Deus que, quando você fala com Ele e mantém comunhão e relacionamento com Ele, Ele responde. Ele está perto. Agora, o segundo parágrafo. A nossa percepção também pode ser distorcida por causa de frustrações, quando acreditamos na mentira de que não fomos ajudados por Deus. A orfandade também prejudica a nossa concepção de Deus, quando transferimos ao nosso relacionamento com Ele as nossas disfunções familiares, enxergando, por exemplo, Deus como um reflexo da figura paterna que tínhamos em nosso lar. Aqui no segundo parágrafo, o pastor Júnior Rostirola fala que algumas pessoas lançam as suas frustrações, as coisas que não deram certo, na conta de Deus. Então elas pensam: Deus não me ajuda, Deus não me socorre, Deus não se importa. E outras pessoas veem Deus na figura do seu pai. São pessoas que tiveram pais que não tiveram condição de educar bem a eles. Então, foram ausentes, foram abusivos, fizeram algo de mal. Então a pessoa pode pensar: se o meu pai fez tudo isso de mal para mim, Deus é que permitiu, então Deus é mau. Deus não é mau. Deus, Ele quer ajudar você que passou por essas disfunções a entender que Ele continua sendo o seu Pai. Ele continua sendo Deus, Deus Pai. Prosseguindo, durante muito tempo fui vítima desse sentimento de orfandade, pois o meu referencial paterno estava muito longe do que significa um pai amoroso e bondoso, e com isso eu era uma pessoa fragmentada. Então aqui o pastor Júnior Rostirola fala que ele sentiu isso. Quem não conhece a história desse pastor, esse pastor era filho de um pai que era alcoólatra. Ele conta em outro livro que ele perdeu 3 irmãos, porque o pai dele, quando bebia, ficava violento, e ele conta que quando ele tinha 7 meses, ele chegou a ser agredido pelo seu pai. E a mãe dele teve que esperar a fúria do pai dele para cuidar dele com 7 meses. Ele conta também que ele cresceu sentindo-se órfão, porque o pai dele vivia bebendo e quando vinha para casa se tornava agressivo. Então ele ficava no quarto dele até que aos 13 anos ele recebeu Jesus e começou a escrever cartas para Deus. E essas cartas que ele escrevia para Deus, mais tarde foram reunidas e formaram esse livro que nós estamos aqui lendo, falando a respeito dessas histórias que ele foi estudando na Bíblia. Então ele se sentiu órfão, ele sentia que não tinha um pai. Então ele era fragmentado, significa, ele se sentia dividido. Agora, prosseguindo, nas minhas orações eu tinha uma grande dificuldade em chamar Deus de Pai, pois eu não tinha essa proximidade e liberdade com o Senhor para chamá-lo, como de fato Ele é, Pai. Contudo, ao experimentar o amor de Deus,
pude desconstruir toda essa imagem errônea e negativa que eu tinha e viver de fato a filiação. Então muitas pessoas têm dificuldade de ver Deus como pai, porque tem o chamado bloqueio de paternidade. O pai biológico, às vezes o padrasto, às vezes a pessoa que cuidou foi uma pessoa que não trouxe o amor de Deus. Então aquele referencial faz a pessoa sentir que Deus é apático, que Deus não se importa, mas Deus se importa. Prosseguindo, o amor de Deus quer nos alcançar, invadir e curar. Para isso, temos que deixar que Ele atue em nós. Portanto, abra-se para receber o amor incondicional que somente o Pai Celestial pode lhe oferecer. A frase de hoje é: ao experimentar o amor de Deus Pai, você descobre a sua filiação nele. Ao experimentar o amor de Deus Pai, você descobre a sua filiação nele. Você descobre que é filho, que é filha, que ele ama você. Hoje é o dia 230 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 99. E a palavra-chave de hoje é relacionamento. Deus quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento de pai para filho, para filha. E como nós lemos na mensagem de hoje, ele tem o maior amor do mundo, o amor de Deus como pai. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 99, que nos diz assim: o Senhor Deus é rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. A palavra santo significa separado. Deus é santo porque ele é separado da terra, do pecado, de tudo que é mal. Deus é santo porque ele é extraordinário, ele é sobrenatural, ele mora nas alturas, ele é altíssimo, ele não tem relação nenhuma com aquilo que está errado. Ele é completamente puro, completamente reto, completamente justo. Por isso, o Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor, nosso Deus, e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus, e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Aqui nesse verso 6, quando ele fala a respeito de Moisés e de Arão e de Samuel, ele está fazendo menção a sacerdotes que foram muito importantes para o povo de Israel. Moisés foi o primeiro líder que Deus levantou para que o povo de Israel saísse da escravidão no Egito. Arão foi o primeiro sumo sacerdote e Samuel foi um dos principais sacerdotes de Israel. E esse verso 6 está dizendo que Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Isso quer dizer, Deus realmente nos ama. Deus sempre responde àqueles que clamam a ele. Da coluna de nuvem, ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Aqui, quando o verso 7 fala da coluna de nuvem,
Quando o povo de Israel saiu da escravidão no Egito, eles tiveram um desafio: passar pelo deserto para que pudessem chegar até a terra prometida por Deus. Nesse deserto, durante o dia, era muito calor. No deserto, durante o dia, muito quente. E a Bíblia conta que Deus colocava uma nuvem para protegê-los do calor do dia. E durante a noite, ele colocava uma coluna de fogo que trazia luz e calor para que eles pudessem cruzar o deserto. Então, aqui no verso 7, quando ele diz: da coluna de nuvem ele falava aos israelitas, ele está dizendo: Deus trouxe cuidado sobre nós, revelando o seu amor por nós. Ele cuida de nós. E ele colocava a nuvem e falava com os israelitas dizendo: eu estou cuidando de vocês. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Agora o verso 8. Ó Senhor, nosso Deus, tu respondeste ao teu povo. Tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Quando eles estavam no deserto, sempre que o povo de Israel cometia pecados, eles também recebiam o castigo de Deus. Deus fazia isso para que eles não ficassem no caminho errado. E o verso 9 nos diz: louvem o Senhor, nosso Deus, e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Dizer que Deus é santo é reconhecê-lo como aquele que tem todo o poder, aquele que é altíssimo, aquele que opera além do natural, aquele que realmente ama aqueles que o seguem e o buscam. Agora aqui na tela você vê a oração de confissão. É uma oração em que você pode confessar que você recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador. Confessar Jesus é reconhecer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Deus amou o mundo e enviou Jesus para que ele pregasse o reino de Deus e morresse pela humanidade. Quando ele morreu na cruz, o sangue dele purifica todos de todos os pecados. Quando recebemos o perdão dos pecados, podemos ir até Deus, que é santo, e recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito que nos faz entender que somos filhos de Deus, o Espírito que nos guia até o céu. E quando fazemos isso, o nosso nome é registrado no livro da vida, que é um livro que fica no céu, que tem os nomes de todos os que aceitam Jesus. Então, se você ainda não fez essa oração, você pode fazer essa oração de entrega da sua vida a Ele agora. Faça essa oração comigo. Ligue o seu pensamento e o seu coração com Deus. E numa atitude de entrega absoluta e completa da sua vida, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja que prega que somente Jesus é aquele que salva e deve receber todas as suas orações. Ore sempre e somente em nome de Jesus, porque foi Ele que morreu por nós para nos salvar. Ele está à direita de Deus, ressuscitado, ouvindo todas as orações e levando até o Pai. E nos momentos de dúvidas, preocupações e angústia, peça ajuda e socorro ao Espírito Santo. O Espírito Santo confirma que somos filhos amados de Deus e podemos chamá-lo de Abba Pai. Quer dizer, papaizinho. Temos esse acesso a Ele por meio de Jesus e pelo Espírito Santo que mora em nós. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem
para estar mais perto de Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente, hoje e sempre, eternamente. Amém.